Espaço, tempo e sentidos se encontram na exposição Tempo de Ter Tempo, do artista visual e poeta Tiago Gomes. Através de suas obras e textos, é possível interagir com as formas, com o cheiro e caminhar pelo espaço. A proposta do Tempo de Ter Tempo foi que fosse uma proposta interativa, voltada ao processo contemporâneo relacionando tempo e espaço. Então eu tenho várias obras que lidam com a relação do tempo e que principalmente elas vão proporcionar às pessoas a possibilidade de interagir com elas. A principal obra, que é o Poema de Dois Lados, ela propõe realmente a ideia de separação do espaço da galeria. Então eles são esses 3 tapumes enormes, onde de um lado eu tenho o chão todo coberto por café e um caminho com um poema, além do texto escrito no tapume. E do outro lado, um outro poema, um outro texto, com desenho e uma camada de sal e café, onde no meio do sal está escrito a frase "tudo muda". Por que utilizar esses materiais, o sal e o café? Bom, todos os materiais que você usa em arte têm um significado e tem um processo simbólico. No caso do sal, ele vai ser provavelmente um dos elementos da história da humanidade com uma força simbólica muito grande. Então você pensa desde do salarium, que era a ideia de dar sal aos soldados romanos como pagamento numa época onde era difícil se obter sal, até a questão de destruição. Então você vai ter a história de Cartago, que vai ser destruída e Roma vai jogar sal sobre os destroços para que nada nasça de novo. Então é muito forte isso, da mudança e da morte. E além do mais, o sal é um elemento que ele quimicamente ele muda o tempo inteiro. Então o sal que vai estar no início da exposição não vai ser o mesmo, porque ele vai reagir com a umidade e aí provavelmente no final, quando forem tirar isso aqui, não vai dar para tirar com a mão, vai ter que tirar com uma pá, porque os cristais vão se unir por causa da umidade e vai virar um cristal único. Porque a ideia é justamente a interação e a mudança, né? O que você falou que quando começou estava bem diferente, agora até o dia 20, que é quando termina a exposição, já vai estar bem mudado aqui. E se eu falo sobre relações de tempo e relações de mudança, eu coloco numa obra enorme escrito "tudo muda", eu acredito que na minha poética seria absurdo eu não permitir que as pessoas mudassem e que a coisa realmente pudesse sofrer essa mudança. O mesmo vai acontecer com a obra interativa que a gente tem no início da exposição. É feita com cacos de mármore e o que acontece? Todo mundo que vem na exposição pode pegar uma pedra dessa, escrever uma palavra e repor. Então essa palavra vai criar, essas palavras de todas as pessoas que vêm vão criar um novo poema aleatório. Partindo do princípio que a ideia de poesia ou de poema é um elemento de uso da linguagem. Então, o poema é quando você usa a linguagem para fazer poesia. Agora, Tiago, tudo aqui dentro tem um propósito, né? Tem uma ideia, uma mensagem a transmitir, inclusive esse banco que a gente está sentado, que eu estou morrendo de medo de cair. Fala um pouquinho dessa sensação, dessa ideia, o que transmitir através disso aqui. Isso faz parte da instalação do Poema de Dois Lados. O Poema de Dois Lados ele forma um caminho. Então, primeiro ele barra a porta de entrada. Então, quem entra tem por opção ou entrar no Poema de Dois Lados ou seguir para outra parte da exposição. Quem entra no Poema de Dois Lados passa por trás dele todo, seguindo sobre o café, e depois que passa por esse corredor que foi formado, que está uma sensação de labirinto, que tem texto ao lado, texto embaixo, texto do outro lado por causa das outras obras, ele chega aqui e encontra um espaço aberto e um banco de madeira, com uma imagem bem ampla e o banco posicionado exatamente onde a pessoa pode sentar e apreciar essa imagem. Só que o banco é bambo, porque no meio dessa imagem a frase principal é que está escrito que tudo muda. Então quando você olha esse banco, você tem a impressão que você tem algo seguro, algo fixo. Claro que esse banco não vai cair, ele não foi feito para cair, mas ele não foi feito para ser firme. Então ele parece firme, mas quando você senta ele balança. E aí você percebe que tudo muda, inclusive a sua noção de equilíbrio. E a sua noção de que você poderia realmente descansar. Você gera uma ilusão de descanso e depois você tira, quando você tem esse banco. Todos os objetos da exposição eles foram planejados justamente para criar essas sensações
de conforto e desconforto, mas de uma forma muito leve. Mas também eu não posso dizer que eu quero que alguém compreenda isso, aquilo ou aquilo outro dessa exposição, porque a compreensão de uma poesia ela vai estar num nível de pessoalidade que vai além de qualquer intenção de artista. Eu posso querer um monte de coisa que as pessoas percebam aqui, mas eu posso ter certeza que quase ninguém ou ninguém vai querer perceber tudo o que eu queria que fosse percebido. E é algo que isso precisa ser sentido, ser percebido por mim até. Então, quando o pessoal educativo aqui chegou e perguntou: ah, não, mas tem problema se alguém pular no café? É claro que não. Porque se uma pessoa se dispõe a interagir com a obra ao ponto de querer se jogar dentro dela, para mim é ótimo, é uma nova experiência. Eu não pularia no café, mas se quis fazer, que faça. A gente teve muito cuidado com os itens de segurança justamente por isso. Então, o poema, as chapas de madeira são presas às vigas com um cabo de aço, para realmente aguentar se alguém fosse fazer alguma coisa que a gente não estava esperando fazer. Todas as fixações foram pensadas para que as pessoas pudessem interagir sem ter o medo, inclusive o banco. Pode-se dizer que assim, não, é muito repetitivo você falar sobre tempo aqui, tempo ali, tempo do outro lado, mas são vários tempos diferentes e acaba que essa recorrência também leva a outras interpretações que vão além do que foi já falado. A exposição permanece aberta para visitas até o dia 20 de setembro no Centro Cultural Fundação CSN.